Meus irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estejam assentados. Muito frio de ontem para hoje, mas muito frio, né? E olha que eu gosto de frio, hein, irmãos? E eu senti frio ontem, e bastante. Fui pregar no retiro da primeira igreja de Várzea Grande, tem lá o pastor Josias como pastor, na chácara aqui perto de Santo Antônio do Levegé, e no meio do mato fica mais frio. Então ontem, e só tinha o galpão, só tinha o telhado, então as laterais abertas. E aí os irmãos foram participar do culto lá, todo mundo de coberta, né? E eu fui descoberto. Esqueci de levar a boina, preciso comprar Não, aquele negócio que o João Vitor está usando ali, cadê o João Vitor? Um gorro, né? Não tem um negócio desse, preciso comprar um negócio desse aí, porque, né? Terminou o culto ali, Dilene já saiu correndo. Dilene, corre, corre, corre. Né? Já foi para o quarto lá para a gente dormir. Ontem eu preguei já com pijama de baixo. Sério. Incrível, né? Preguei com pijama por baixo. Ainda bem que eu levei ontem um pijama de manga longa e tal, né? É o único que eu tenho. Né? Que eu sinto tanto calor, né? E hoje de manhã também foi muito bom. Um culto muito gostoso, trazendo a palavra de Deus. E hoje à tarde viemos. E 6 horas da tarde eu estava lá na igreja nossa, no Renascer, no Jardim Renascer, reunindo com os irmãos ali. O pastor Cirano também estava junto e continuou lá, porque ele vai ministrar a ceia para os irmãos lá. E o pastor Clebson, que me deixou aqui agora também. Nós estamos fazendo uma mudança de obreiro ali, e como presidente do presbitério, precisava reunir os irmãos do Jardim Renascer. O propósito era fazer uma reunião de 1 hora. 6 às 7, mas às vezes tem irmãos que perguntam, né? E a gente precisava esclarecer algumas coisas. Então eu saí meio correndo de lá, e eles vão continuar também fazendo culto, e vai ter ceia hoje à noite. Eu queria pedir aos irmãos que orassem pela vida do Renan, né? Ele fez a cirurgia, está ali sob observação médica, e o Ronaldo e a Roberta bastante preocupados, né? Bastante inchaço no abdômen e vômito, mesmo depois da cirurgia, na terça-feira. E eu peço aos irmãos que orem, né? Pela vida do Renan, mas também pela vida de outros irmãos que estão doentes, pegaram viroses, né? Alguns irmãos aqui até justificaram suas ausências, inclusive ontem à tarde aqui no nosso trabalho, na Escola de Discipuladores, que graças a Deus teve uma presença muito boa, mais de 30 irmãos, né, na Escola de Discipuladores ontem à tarde, e vamos estar orando. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós estamos iniciando hoje essa nova série de pregação dentro do Sermão do Monte, especialmente as bem-aventuranças. Eu não me lembro de ter pregado aqui, nesses quase 10 anos, uma série específica sobre as bem-aventuranças. Certamente já comentei alguma outra, mas não uma série específica, né? A irmã Lenil aí que lembra mais do que eu ainda, ela deve poder dizer para a gente. Elane também que é boa nisso, né? Eu não me lembro.
mas é maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer este lugar, o chamado Monte das Bem-aventuranças, o lugar onde Jesus possivelmente fez esse sermão, esse discurso, né, que vai de Mateus 5 ao 7. E é um jardim muito bonito, inclusive muito bem cuidado, por uma instituição católica ali na região. Muito bonito e muito bem cuidado esse lugar. Um lugar muito bom para a gente orar também. Eu tive a oportunidade de pregar, dar uma palavra em cima desse texto das bem-aventuranças para o grupo, né, que estava comigo, e a gente poder tentar entrar nesse espírito, né, nessa história de Jesus estar ali com a multidão, ensinando sobre o caráter dos filhos do reino de Deus, né? É aqui que ele está dizendo, olha, é isso que eu espero daqueles que são meus discípulos. Vocês querem saber qual é o caráter desses meus discípulos? Conheçam e vivam aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui. E Mateus 5 é um texto que introduz o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Do verso 1 ao verso 12 diz: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. A minha versão vai dizer felizes, outras versões vão dizer bem-aventurados, né? Felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Uma noite especial, porque é ceia também. E sempre é especial quando nós temos o momento da ceia. Mas antes de nos aproximarmos da mesa da comunhão, queremos ouvir a palavra do Evangelho. E que o Senhor possa santificar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, e que sejamos desafiados a viver como filhos do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero tratar de duas características das 8 dos filhos do reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito e bem-aventurados os que choram. O Sermão do Monte certamente seja o ensinamento mais conhecido de Jesus, mas não significa necessariamente que seja o mais obedecido, né? Inclusive, muitas pessoas, quando leem o Sermão do Monte, falam assim: impossível, muito difícil. Se alguém bater na sua face, ofereça a outra. Amem
aqueles que odeiam vocês. E orem por aqueles que perseguem vocês. A gente fala assim, meu Deus, o padrão de Jesus é muito alto. Mas as bem-aventuranças enfatizam 8 sinais de conduta do cristão, especialmente em relação a Deus e em relação ao próximo. Interessante que os 10 mandamentos, existem mandamentos relacionados a Deus, os 4 primeiros, e mandamentos relacionados ao próximo, os últimos 6. E nas bem-aventuranças há também 4 características no nosso relacionamento com Deus e 4 características no nosso relacionamento com o nosso próximo. A palavra bem-aventurança, aqui no grego, é makarios. Interessante que eu conheci um homem em Jequié, na Bahia, chamado Seu Macário, o pai da Cíntia, né? Aquelas meninas ali que casaram com Walter, né? Seu Macário. E o nome aqui é para bem-aventurança, ou nas traduções mais modernas, é felizes, né? É Macários. Só que Macários não traduz totalmente o sentido daquilo que Jesus queria dizer. É um pouco mais do que isso, do que ser apenas um bem-aventurado, uma pessoa feliz. Mas Macário significa aquela pessoa que Deus sorri para ela. Ou seja, você teve a aprovação de Deus. Por exemplo, quando alguém aprova você, ele sorri para você. Mas quando a pessoa te reprova, o que ela faz? Ela vira o rosto. E os salmos estão cheios de palavras dizendo que Deus vira o seu rosto para com os orgulhosos, os ímpios. Então os ímpios, aqueles que não têm o temor de Deus, eles não têm a aprovação de Deus, o sorriso de Deus. Mas quando Deus olha para o filho dele, ele sorri. É por isso que o tema da série é esse: quando Deus sorri para você. Então, bem-aventurado aqui é muito mais do que apenas ser uma pessoa feliz, mas alguém que tem o consentimento de Deus. Você passou no teste de Deus, você tem a aprovação de Deus. É lógico que nós fomos aprovados por Deus por causa de Jesus. Amém, querido? Porque nós cremos nele. Não é, Mário? Não. Porque mesmo depois de crido em Jesus, nós muitas vezes pecamos. E Deus certamente se entristece com essas coisas. Mas nós já temos a aprovação de Deus porque recebemos essa aprovação mediante os méritos de Cristo. No entanto, aquele que nasceu de novo, é um filho de Deus, ele vai manifestar essas qualidades do seu caráter. Ele vai manifestar esse perfil de um cristão. E dentre esse perfil está o primeiro, a primeira característica. Jesus diz: bem-aventurado os humildes de espírito. Algumas versões vão traduzir por pobres. As pessoas vão então pensar que Jesus esteja falando apenas de pobre materialmente. E a princípio, no Antigo Testamento, realmente esses humildes de espírito, ou esses pobres, estava relacionado a pessoas materialmente pobres, sem condição nenhuma. Mas ao longo do tempo, do relacionamento de Israel como povo de Deus, eles foram assimilando esse conceito
no sentido de que pobre, no Antigo Testamento, não é apenas as pessoas que são materialmente pobres, mas pessoas que não têm condições nenhuma de resolver os seus problemas, que elas dependem de Deus, que quando elas estão aflitas e angustiadas, elas recorrem ao Senhor. Porque o entendimento do povo no Antigo Testamento é de que o pobre é exatamente essa pessoa que não tem dinheiro para pagar as suas causas perante a justiça, não tem dinheiro para resolver os seus problemas, inclusive para se sustentar, e elas são pessoas aflitas, angustiadas, e que elas clamam àquele que pode ajudá-las. Porque quando você tem dinheiro, tem muita coisa que você não clama para Deus, né? Tem um dinheiro para comprar o remédio, já compra o remédio. Tem um dinheiro para ir no médico, você já vai no médico. Agora, quem não tem dinheiro para nada, ele vai recorrer para quem? Para Deus. É aquilo que o salmista disse no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, no Salmo 34, verso 6, o salmista diz: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. É lógico que o salmista Davi aqui não é o pobre materialmente, ele era muito rico, mas ele era uma pessoa que estava enfrentando problemas no seu reino, perseguições, precisava vencer guerras, e ele se colocava como pobre diante de Deus. Na sua oração, ele se coloca na sua condição de pobreza, de dependência de Deus, e ele clama: Senhor, o Senhor olhou para mim, eu clamei para o Senhor, e o Senhor olhou para esse pobre, aflito. Então, isso significa pobreza aqui, nesse contexto. E essa pobreza espiritual, aqui não é a material, ela é elogiada no profeta Isaías. Isaías capítulo 41, versos 17 e 18, diz que os aflitos e necessitados, que buscam água e não as encontram, cuja língua se seca de sede, aos quais Deus promete abrir rios nas colinas e fonte nos vales. Deus diz: transformarei o deserto no lago e o chão ressequido em mananciais. Em Isaías 57:15, o pobre é descrito como contrito e humilde de espírito, para quem Deus olha, mesmo ele sendo alto e sublime, Deus Todo-Poderoso. Isaías diz assim: eu habito no lugar alto e sublime, mesmo assim eu habito também no coração daquele que é pobre e humilde de espírito. Ele está acima de tudo e de todos, mas ele habita na vida daquele que é humilde. Acho que os irmãos já perceberam que quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando de quê? Humildade. Bem-aventurados os humildes, aqueles que não confiam nos seus recursos, não confiam no seu dinheiro, não confiam nas suas forças, mas confiam no Senhor. Depende de Deus, inclusive para ser salvo, para ir para o céu. Isso é humildade. Então essa pessoa, para Jesus, é bem-aventurada, né? E o profeta Isaías vai dizer no capítulo 61, verso 1, e vai Jesus reafirmar isso em Lucas capítulo 14, quando ele está em Nazaré, no dia de sábado, ele abre o profeta Isaías no capítulo 61 e lê esse texto, dizendo que o Filho de Deus, o Filho do homem, que Jesus viria pregar o Evangelho, as boas novas,
para quem? Os pobres de espírito. Para quem é o Evangelho? Para quem reconhece a sua necessidade de Deus. Para quem é pecador. Jesus disse, eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu já contei aqui uma história do Charles Spurgeon, que ele visitava de vez em quando presídios, e ele chegava nas celas e perguntava para a pessoa, e aí, por que você está aqui? Quando a pessoa dizia assim, olha, eu estou aqui enganado, não fiz nada e tal, ele levantava e ia para outra cela. Não falava nada para a pessoa. Quando ele entrava numa cela e a pessoa dizia assim, olha, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo errado, eu reconheço que eu cometi crimes, devo para a sociedade, ele então parava e pregava o Evangelho para essa pessoa. Ele dizia, é para você que eu vou pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é para gente pobre de espírito. O Evangelho não é para aqueles que se orgulham das suas virtudes, se orgulham das suas obras. Eu já disse para vocês aqui, eu sou cristão porque eu não me julguei suficientemente bom para alcançar a salvação de Deus, por nenhuma outra forma, a não ser crendo em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Amém? E essa é a razão por que você é cristão. Sim ou não? Sim. Esses são os humildes de espírito. São pessoas que assumem a sua falência espiritual diante de Deus. Pessoas que não têm nada a oferecer, pessoas que não têm nada a exigir, a reivindicar, e não têm nada para comprar o favor de Deus. Simplesmente chegam diante de Deus como um mendigo com as mãos vazias e pedindo para o Senhor pão. Amém? Pão dos céus, para me alimentar. Senhor, eu preciso desse pão. Né? Então, de maneira que o nosso lugar, se somos cristãos, humildes de espírito, o nosso lugar é com aquele publicano e pecador da parábola de Jesus. Daquele que não tem nem coragem de levantar os seus olhos aos céus, mas rebaixa, e bate no seu peito e pede por misericórdia de Deus. Esse é o lugar do cristão. É com essa pessoa, e não com aquele fariseu orgulhoso, que se orgulhava da sua religiosidade, porque entregava o seu dízimo, porque jejuava 2 vezes por semana, porque ia para a sinagoga todo sábado pela manhã, porque conhecia bem a Torá, a lei de Deus. Tudo isso é importante para o meu crescimento espiritual. Conhecer a palavra de Deus, orar, frequentar os cultos públicos da igreja, tudo isso é importante para o meu e seu crescimento espiritual, mas isso não compra o favor celestial. Amém, querido? Então, o nosso lugar é com o publicano e pecador. João Calvino escreveu, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, é pobre de espírito. Diga comigo? Só aquele que foi reduzido a nada e repousa, ou seja, confia na misericórdia de Deus, é pobre de espírito. É humilde. Então, o reino de Deus é concedido ao pobre e não ao rico, ao frágil e não ao poderoso, às criancinhas bastante humildes para aceitá-lo, e não aos soldados que se vangloriam do seu poder, da sua bravura para conquistar poderes e reino. E a condição indispensável para receber o reino de Deus é o reconhecimento da nossa pobreza espiritual. E como diz Maria em seu cântico, que Deus continua ainda
despedindo de mãos vazias os ricos, mas alimentando os pobres. Lucas capítulo 1, verso 53, ela está fazendo o seu cântico, a sua oração, e ela está agradecendo a Deus por ter escolhido ela para ser a mãe do Salvador. E ela diz: quem sou eu? Porque o Senhor olhou para mim, na minha baixeza, na minha humilhação. Não sou nada, mas o Senhor me escolheu para ser a mãe do Redentor. E ela então diz assim: o Senhor continua despedindo vazios os ricos. Por quê? Porque acham que não precisam de nada. Como a igreja de Laodiceia dizia orgulhosamente para si mesma, em Apocalipse capítulo 3, sou rica, não preciso de nada. E Deus diz para esta igreja: eu estou à porta e bato, estou fora da casa, estou fora de vocês, e vocês não são ricos, pelo contrário, são pobres, cegos e nus. Veja que uma igreja pode deixar a condição da humildade para o orgulho. E que isso não pode ser diferente, muitas vezes, conosco. A gente começa muito humilde na presença de Deus. Daqui a pouco a gente está se achando. Precisamos conservar a humildade. Precisamos do Senhor. Segunda característica do Filho de Deus. Jesus diz no verso 4 o quê? Bem-aventurados os que choram. O nosso mundo, o mundo em que a gente vive, é um mundo que gosta de gente que chora? O que é que vocês acham? As pessoas ganham mais dinheiro fazendo as pessoas rirem ou chorarem? Rirem, não é verdade? É a indústria do entretenimento, do riso. O mundo, inclusive, não gosta muito de gente que chora. Mas Jesus diz, e ele vai na contramão disso, né? E diz: olha, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. A gente poderia até mesmo traduzir essa bem-aventurança de Jesus, né, do verso 4, bem-aventurados que choram, para felizes os infelizes. Ok? A fim de chamar a atenção, para quê? Para surpreendente paradoxo que contém nele. Porque, geralmente, a gente olha para as pessoas que estão rindo, a gente faz logo um juízo de valor. Essa pessoa está feliz. Ou então, ela é feliz. Mas a gente sabe que até o palhaço que ri, sorrir, e que tem ali, né, toda uma cara pintada, ele também pode ser uma pessoa que guarda um coração profundamente triste, desolado e deprimido. Sim ou não? Tem um ditado, Rubens, que diz assim, né? Os mais velhos sabem quando eu chamo o nome de alguém, né? Né, Vanderlei? Né, Mário? Hoje o Ronaldo não está aqui também. Está lá no hospital. Quem vê cara, não vê coração. Então, às vezes, a pessoa está sorrindo, né? Como diz o baiano, está sorrindo, mas está triste, né? Triste por dentro. Então, quem são as pessoas bem-aventuradas que choram? São essas pessoas que têm a promessa de Deus que serão consoladas. Só que essas pessoas que estão chorando, que Jesus diz que são bem-aventuradas, não são pessoas que estão chorando porque perdeu um ente querido.
É lógico que o Espírito Santo é aquele que nos consola quando nós perdemos um ente querido. Mas aqui, nesse contexto, Jesus não está falando dessas pessoas, não é? Que são bem-aventuradas porque elas estão chorando, porque perderam um ente querido, mas de pessoas que perderam a sua inocência. Elas perceberam que elas são pecadoras. Chorar está relacionado também aos humildes de espírito. São pessoas que perderam a sua justiça própria. São pessoas que perderam o seu respeito próprio. Porque enquanto você se acha alguma coisa diante de Deus, você nunca vai receber nada da graça de Deus. Nunca. Agora, aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia diz nos Salmos que Deus dá graça aos humildes, mas vira o seu rosto para quem? Os orgulhosos. Então aqui Cristo não está se referindo a pessoas que estão chorando por causa de um luto, mas por causa do seu arrependimento. Gente que reconheceu no verso 3 que é pobre, que é um falido espiritual e que depende de Deus para ser salvo, e então ele o quê? Chora em arrependimento por causa dos seus pecados e dos pecados do mundo. Bem-aventurados que choram são aqueles que estão chorando pela maldade do mundo e também estão chorando pela sua própria maldade, os seus próprios pecados, né? Jesus chorou pelos pecados dos outros, sim ou não? Ele chorou diante da cidade de Jerusalém, porque era uma cidade que não se arrependia e rejeitava os profetas que Deus havia enviado para eles, para adverti-los acerca de arrependimento. Inclusive mataram o próprio Jesus na cidade, ou até fora da cidade, no Gólgota. Então Jesus era alguém que chorava pelos pecados nossos, e chorou pelos nossos pecados, né? Agora, nós como servos de Deus também, cristãos, precisamos também desenvolver essa característica do Filho de Deus, que é chorarmos pela maldade do mundo. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 119, verso 136, ele diz que torrentes de águas nascem dos meus olhos. Por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Então ele via as pessoas desprezando a palavra de Deus, e isso lhe causava sofrimento. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Acho que você já se pegou assim, né? Quando você vê as pessoas rejeitando a igreja, rejeitando Jesus, falando mal do Evangelho, não é isso? Você vê as pessoas impiamente falando mal de Jesus, isso não incomoda o seu coração, sim ou não? Você chora. Às vezes você não está nem vertendo lágrimas, mas o seu coração dói. Porque você sabe que a acusação contra Jesus e contra a palavra de Deus é injusta. Porque você conhece Jesus, você conhece o Evangelho, você sabe que a palavra de Deus é limpa e pura, mas eles não sabem. E eles distratam o Evangelho. E a gente chora por isso. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, verso 4, ele diz que ouviu o povo de Deus suspirando e gemendo por causa das abominações que se cometiam no meio da cidade de Jerusalém. Em Filipenses capítulo 3, verso 18, Paulo chega a dizer assim, que ele chorava, porque ele via que tinha gente se introduzindo na igreja, pregando falsos ensinos. E ele fala assim, eu falo isso para vocês chorando, porque esses falsos profetas são inimigos da cruz de Cristo. Então, quando ele via um monte de gente dentro da igreja pregando falso ensino, para Paulo era um motivo de ele chorar.
Ele pregava contra esse falso ensino, mas ele também chorava em oração. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Não deixa a igreja ser enganada por esses falsos profetas. E às vezes eu fico pensando que nos dias de hoje, tem muitos cristãos que quando eles veem tanta coisa errada, né, falsos profetas, falsos ensinos, simplesmente eles dizem assim, isso é assim mesmo na igreja. Isso tem que acontecer mesmo. É verdade. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E está acontecendo. Mas por outro lado, ainda que a gente constate que essa é uma realidade, isso não significa que devamos ser insensíveis para essa realidade espiritual. Precisamos orar pela igreja e pedir ao Senhor que tenha misericórdia da igreja para que os eleitos, os fiéis, os servos de Deus verdadeiros não percam a sua salvação. Não se encaminhem por esses falsos profetas. Precisamos chorar pela igreja. Agora, como cristãos, nós não apenas choramos pelos pecados dos outros, mas pelos nossos próprios pecados. Será que Esdras, o sacerdote, errou quando ele fez essa confissão? Chorando, prostrado diante da casa de Deus? Em Esdras capítulo 10, verso 1, está escrito lá. Ele foi fazer uma oração de confissão a Deus pelo pecado do povo. Mas antes de pedir pelo perdão do pecado do povo, ele orou pedindo a Deus perdão pelos seus próprios pecados. Ele se prostrou e chorou na presença do Senhor. Em Romanos capítulo 7, 24, o próprio apóstolo Paulo, reconhecendo a sua miséria pessoal, a sua falência espiritual, ele gemeu e disse: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Só Jesus. Amém? Só Jesus pode fazer isso. Então eu acho que nem Paulo, nem Esdras erraram, chorando pelos seus pecados. E nós precisamos receber, invariavelmente, esses impulsos do Espírito Santo, gerando em nosso coração uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento no nosso coração. Em 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, Paulo fala sobre isso, que a tristeza segundo o mundo gera remorso. A pessoa vai para o suicídio como Judas. Mas a tristeza que vem da parte do Espírito Santo gera arrependimento no nosso coração. Então, quando nós pecamos, o Espírito Santo gera uma tristeza no nosso coração, dizendo: olha, você errou, você precisa se arrepender. O Espírito Santo nos leva a acertar a nossa vida com Deus. Então a igreja, de vez em quando, nós como cristãos precisamos constantemente estar diante do Senhor, pedindo e fazendo como Davi fez, pedindo para o Senhor sondar o seu coração. Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e me guia pelo caminho bom, pelo caminho certo. Arrependimento no nosso coração. Inclusive, nas nossas orações, nós precisamos orar isso todo dia. Senhor, perdão pelos meus pecados. A Bíblia diz, Salmo 56, verso 8, que as lágrimas do cristão são a água santa que Deus guarda em seu odre. Diz assim o Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Então, quando a gente chora na presença de Deus, por causa dos nossos pecados, e por causa dos pecados do mundo, Deus registra a nossa oração,
o nosso choro e a nossa lágrima. Mais do que isso, Ele promete consolar os que choram. E tem mais. São as pessoas que choram, que lamentam pela sua própria maldade, que serão consoladas pelo perdão de Deus. Mais uma vez, o profeta Isaías, no capítulo 61, verso 1, ele diz que Jesus é o Consolador que curaria os quebrantados de coração. Gente que está chorando em arrependimento por causa dos seus pecados. Cristo derrama o seu óleo sobre as feridas daqueles que têm um coração quebrantado. E concede paz às consciências magoadas e marcadas pelo pecado. Mas uma coisa eu vou te dizer, meu irmão. Ainda, não é, que nós estejamos chorando por causa dos nossos pecados e pelos pecados do mundo, por causa da devastação, do sofrimento que existe no mundo, que se alastra pelo mundo inteiro, a gente só vai ser consolado definitivamente na volta de Jesus. No novo céu, na nova terra, um dia o reino de Deus será consumado. E Deus promete enxugar dos nossos olhos toda lágrima dos que choravam. Apocalipse 7,17 está escrito isso. E Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Essa é a promessa de Deus. Você crê nisso? Quantas mães estão chorando pelo arrependimento, pela salvação dos seus filhos? Quantas esposas estão chorando pelo arrependimento, pela salvação do seu cônjuge? Deus promete consolar você, tanto nesta vida, quanto na vinda do seu filho. E Jesus promete, em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que quando Jesus voltar para estabelecer definitivamente o seu reino, não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor. Por quê? Porque a antiga ordem das coisas terá passado, e tudo se fará novo.